Então vamos dar um brado de vitória para o Senhor. Glória a Deus, vamos dar um brado de vitória. Glória a Deus, aleluia. Diga assim: em Cristo eu sou mais, muito mais que vencedor. Glória a Deus, aleluia. Em Cristo eu sou mais, muito mais que vencedor. Não desista. Irmão, quem desiste não vence. Para você vencer, você tem que lutar. Cristo chamou lutadores, Cristo chamou valentes, Cristo chamou guerreiros. Se você é seguidor de Cristo, você é guerreiro, você é guerreira. As forças contrárias, elas não vão te deter, elas não vão te derrubar, porque Cristo é aquele que está contigo, Cristo é aquele que te dá forças. E meus irmãos, a Bíblia é cheia de exemplos de determinação. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós encontramos tantos exemplos. E eu estava olhando para Zaqueu. Zaqueu é um personagem que eu gosto muito da Bíblia. E Zaqueu queria ver Jesus. Mas Zaqueu era de baixa estatura. Mas Zaqueu colocou no seu coração que ele queria ver Jesus. E ele vai, sobe uma árvore e fica ali na árvore para ver Jesus. Isto é determinação. A Bíblia fala de um cego chamado Bartimeu, que ele queria ser curado, e Jesus ia caminhando e uma multidão ia com Jesus, e o cego Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi. E a multidão que ia com Jesus dizia: cala a boca, você está atrapalhando Jesus. E ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo: cala a boca. E ele mais alto: Jesus. E Jesus parou, voltou e disse: o que queres que eu te faça? Aquele homem teve a determinação de correr atrás do seu milagre. E o que dizer da mulher do fluxo de sangue, 12 anos padecendo de uma enfermidade? A mulher que não podia publicamente tocar no homem, ainda mais alguém na condição dela. E aquela mulher rompe a multidão, toca nas vestes de Jesus. Isto é determinação. E Jesus ainda pergunta: quem me tocou? E ela diz: eu, Senhor, fui eu. Então a Bíblia é cheia de exemplos de determinação. Mas eu queria pensar com os irmãos num personagem muito conhecido, bíblico, que tem muito a nos ensinar. Esse personagem começa com um jovem de nome Daniel. O que é que o nome Daniel significa, irmãos? Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Se você se chama Daniel, né? Temos um Daniel ali. Cadê o outro Daniel? Estava por aqui, está ali. Temos o outro Daniel ali. Deus é meu. Outro Daniel ali, glória a Deus. Está cheio de Daniéis aqui. Então, Daniel é um exemplo de determinação. E eu queria ver com você alguns exemplos, alguns momentos na vida de Daniel, quando Daniel coloca-se como determinado. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel é um profeta maior, ele está depois de Ezequiel. Você vai encontrar Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Aliás, tem Lamentações antes, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Daniel, Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Daniel. Olha para o seu irmão, para a pessoa que está do seu lado. E diz: irmão, a vitória está chegando. Não desista. Não desista. Não desista. A vitória está chegando. Não desista, né? Espera só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Aleluia. Irmãos, Daniel é levado da sua terra, Daniel é levado da sua família, Daniel é tirado do seu povo aos 16 anos de idade. 16 anos de idade, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém e leva os nobres.
Daniel era um nobre. Daniel era de uma família nobre. E chegando na Babilônia, o rei mandou preparar aqueles jovens e disse: olha, eu tenho um banquete especial para esses jovens, eu quero prepará-los. Versículo 8, a gente vê o primeiro exemplo de determinação de Daniel. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu misericórdia e compreensão da parte dos eunucos. Aos 16 anos. 16 anos. Quantas decisões importantes são tomadas aos 16 anos? Eu tomei uma importante decisão na minha vida aos 16 anos. Aos 16 anos, Jesus me chamou para ser pastor. 16 anos, eu disse, eu vou. Aos 16 anos. Muitas decisões importantes na vida são tomadas aos 16 anos. E Daniel tomou uma importante decisão na sua vida aos 16 anos. Uma decisão que mudou a sua vida. Porque Daniel podia ali, ele estava no palácio do rei, ele era convidado a sentar à mesa do rei, e a coisa mais natural do mundo seria Daniel se deslumbrar com a corte do rei, e querer participar e se alimentar de tudo que tinha ali. Mas Daniel, ele era determinado, ele tinha um propósito, e ele disse: eu não vou me contaminar com a comida do rei. Irmãos, para obtermos vitória na nossa vida, nos nossos desafios, nós precisamos ser firmes nos nossos propósitos. Se você tem um propósito de Deus no seu coração, você precisa ser firme naquele propósito. Você não pode abrir mão daquele propósito, você não pode negociar aquele propósito. E Daniel não negocia o seu propósito. Resultado, depois de algum tempo, diz a Bíblia que Daniel e os seus 3 amigos estavam mais fortes, estavam mais bonitos, estavam mais inteligentes do que quem se alimentou dos manjares do rei. Meus irmãos, se compararmos os manjares do rei ao mundo, eu posso dizer uma coisa a vocês: os jovens que tinham a minha idade, que resolveram seguir ao Senhor até hoje, eu posso dizer que são jovens bem mais bonitos do que os que eu conheci, que resolveram ficar no mundo. Em todos os sentidos. Deus honra quem honra a Ele. Deus honra quem tem compromisso com Ele. E Daniel foi determinado neste momento, e Daniel começa a ganhar espaço no reino, porque ao contrário do que a gente pensa, às vezes nós pensamos que quando a gente abre mão dos nossos valores, a gente vai ser aceito. E às vezes a gente abre mão, mas a gente não é aceito. O inimigo, se você não é fiel ao seu Deus, você vai ser fiel a quem mais? E aí Daniel começa a ser admirado pelo rei, respeitado pelo rei, começa a participar da mesa do rei, mas isso desperta inveja. Inveja. Inveja não é você querer ter o que o outro tem. Inveja é você não querer que o outro tenha o que ele tem. Seu irmão Adailson tem um carro lindo e eu quero ter aquele carro, isso não é inveja. Se Pastor David tem um sapato muito bonito e eu quero ter o sapato igual ao dele, muito bonito, não é inveja. Agora você olha para ele assim e diz: mas rapaz, para que Pastor David com aquele sapato? Ele não podia estar com um sapato mais simplesinho? Aí é inveja. É não querer que o outro tenha o que ele tem. E os servos do rei começaram a dizer: Daniel vem lá de Jerusalém e está se destacando aqui. Não pode, né? E aí fizeram uma arapuca para pegar Daniel.
fizeram um rei assinar um edito. E eles já sabiam que Daniel orava todo dia, 3 vezes por dia, que Daniel ia lá. Ó, a ferramenta, Daniel já usava a ferramenta que a gente está usando, viu? A ferramenta que a gente está usando, Daniel já usava. Oração. Daniel usava a ferramenta da oração. E Daniel se ajoelhava na janela de frente para Jerusalém, sua terra, e Daniel orava 3 vezes por dia. E, com certeza as pessoas viram. E disse, olha, a gente vai pegar ele nisso. Ele disse, ó rei, assina aí um decreto, que quem orar a um Deus que não seja ao rei, vai ser lançado na cova dos leões. E aí o rei assinou, botou o seu anel, e agora Daniel é informado disto. E meus queridos e amados irmãos, veja Daniel capítulo 6 e versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ou seja, Daniel não parou, Daniel não deixou de orar, porque ia ser lançado na cova dos leões. Daniel manteve a sua determinação. E aí você conhece a história, Daniel é lançado na cova dos leões, mas Deus, eita Deus, glória a Deus, o Deus de Daniel, Deus foi lá e fecha a boca, leão. E o leão fechou a boca, não é? O leão jejuou. Nós estamos usando, não é a ferramenta do leão não, viu? Porque o leão não jejuou porque quis não, jejuou porque Deus fechou a boca dele. O leão jejuou. Deus livrou Daniel pela sua determinação. E a terceira determinação de Daniel, e última determinação, Daniel soube do castigo de Deus para o seu povo. E aí Daniel resolve orar. E o capítulo 9, eu não vou ler com você, mas está no plano de leitura diária que você recebeu. Você recebe depois. Você vai ler e você vai ver o que Daniel faz quando sabe esta notícia. Uma notícia ruim para o seu povo. É um capítulo lindo. Se queres orar, ajoelha-te ou apresenta-te sem medo. Daniel começa a orar ao Senhor. E meus queridos e amados, Daniel resolve fazer um jejum. Olha, estamos usando 2 ferramentas que Daniel usava. Daniel usava a ferramenta da oração e Daniel usava a ferramenta do jejum. Só que Daniel resolve agora jejuar 21 dias. 21 dias Daniel resolve jejuar para pedir ao Senhor pelo seu povo. Veja, Daniel capítulo 9, versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e com cinzas. Então Daniel resolve orar ao Senhor. Capítulo 10, versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Daniel se coloca em oração diante do Senhor. Daniel tinha um pleito diante de Deus. E eu sei que muita gente que está aqui nesta noite, que está com a cartela dos propósitos na mão, tem também um desafio diante do Senhor. Está buscando uma resposta do Senhor. Daniel estava buscando uma resposta do Senhor. Daniel estava dizendo, Senhor, responde a minha oração, responde a minha súplica. E durante 21 dias Daniel orou ao Senhor.
E parecia que o Senhor não respondia à oração de Daniel. Agora acompanhe comigo, Daniel 10, e versículo de número 5. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como um estrondo de muita gente. Sou eu, Daniel. Tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo, caí sem sentidos em terra. Eis que certa mão me tocou e sacudiu-me e me pôs sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado. Olha, ouvi essas palavras de um anjo. Você já imaginou, Ricardo? Homem muito amado por Deus. Mateus, homem muito amado. Já imaginou ouvir essas palavras? Angélica, mulher muito amada. E o anjo disse: Daniel, homem muito amado. Não temas, Daniel, porque desde o princípio em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. De Jesus, irmãos, desde que você colocou este propósito no seu coração, Deus está contemplando o seu propósito. Deus está contemplando a sua vida. Deus está contemplando a sua oração. Não é? Quando você diz: Senhor, eu vou entrar nesse negócio. Senhor, eu sei que esse negócio é teu, esse negócio é do céu. Esse negócio não é do pastor Jorge, mas é do Senhor, vem do alto. Essa estratégia o Senhor deu a ele, mas essa estratégia vem do Senhor. E eu vou entrar nesse propósito. Desde que você entrou neste propósito, que o Senhor tem ouvido, que o Senhor está olhando, que o Senhor tem contemplado a sua oração, o seu pedido, a sua luta. E ele diz: foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Irmãos, aí tem uma coisa muito interessante agora. Mas o príncipe do reino da Pérsia, o príncipe do reino da Pérsia aqui é uma potestade do mundo espiritual. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel começou a orar, Deus liberou a bênção para Daniel, mas os principais e potestades estavam impedindo que a bênção de Deus chegasse sobre Daniel. Às vezes, Deus já pode ter derramado a bênção sobre a tua vida, mas o inimigo está tentando impedir que essa bênção chegue. Mas as ferramentas que você está usando vai abrir a porta dos céus para essa bênção chegar. E meus irmãos, versículo 13 diz: o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, Miguel é o anjo, o arcanjo, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Agora vim fazer-te entender o que há de suceder ao povo. Depois de 21 dias, Daniel orando, Daniel buscando, depois de 21 dias de luta espiritual, onde os principados e potestades queriam impedir que a bênção chegasse,
diz o anjo que Deus manda o arcanjo para lutar. Deus manda o reforço, a milícia celestial para lutar, para que a bênção chegasse. Primeira coisa, meu querido e amado irmão, você não está sozinho na luta que você está enfrentando. Há milícias celestiais batalhando por você, com você. O próprio Jesus disse: eis que estou contigo todos os dias. A palavra do Senhor diz que Deus acampa o anjo ao redor dos que o temem e o buscam. Deus acampa um anjo, o Senhor pelejará por vós, diz a palavra do Senhor. O Senhor pelejará por você, a tua bênção vai chegar, aquilo que o Senhor determinou na tua vida vai acontecer, porque Deus é Deus de vitória, porque Deus batalha por aqueles que nele confiam, porque Deus é Deus de vitória, Deus é Deus de êxito, e Deus quer que você tenha uma vida vitoriosa. Eu olho para a igreja e vejo um povo vitorioso. Eu não olho para a igreja e vejo um povo encolhido, um povo de cabeça baixa, um povo triste. Não, eu olho para a igreja e vejo um povo alegre, um povo jubiloso, um povo abençoado, um povo vencedor, porque o Deus da igreja é um Deus de vitória. Então eu olho para a igreja e vejo um povo vencedor, um povo que marcha, um povo que brilha, um povo que tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. A bênção de Daniel chegou. Houve uma batalha do arcanjo. O arcanjo veio e batalhou. A tua batalha já foi vencida na cruz por Cristo. E agora a tua vitória também vai chegar.